Olá, está no ar mais um CMA Agora. No programa de hoje você vai ver. Irã Barbosa fala sobre o projeto que institui cotas para negros em concursos públicos do município. Jason Neto e Anderson Tituca falam sobre saúde pública. Bigode solicita melhorias para o loteamento Marivan. Emília Corrêa lamenta por atitudes do presidente da Câmara. O CMA Agora já começou. Durante o pronunciamento, o vereador Irã Barbosa falou sobre o projeto de lei que institui cotas para negros nos concursos públicos do município de Aracaju. Primeiro, cabe ressaltar a importância dessa iniciativa do Executivo. Vejo com muito bons olhos, acho que o município de Aracaju precisa se destacar também como um município que se adequa a essa política, que é uma política que vem sendo universalmente adotada aqui no Brasil, como forma de reparação a um conjunto de prejuízos que os negros e negras desse país tiveram em função da história que nós conhecemos. Quem já teve a oportunidade de estudar o projeto de lei viu que é uma política de caráter temporário, porque o que nós trabalhamos é para a perspectiva de chegar um momento que não tenhamos mais que ter esse tipo de política, porque a inserção se dará, é o que nós almejamos, se dará sem a necessidade de uma legislação que trate desse aspecto. Mas, por enquanto, nós avaliamos como necessário. As emendas que estou propondo, uma delas diz respeito à ampliação da margem de reserva. A reserva que foi apresentada, sim, eu quero explicar que as propostas que apresento têm base, inclusive, em discussões anteriores, porque, como eu comuniquei aqui aos colegas, eu já tinha um projeto pronto para apresentar, quando foi feito o comunicado por parte do Executivo de que ele entraria com essa proposta, evidentemente eu aguardei e estou muito contemplado, porém, em dois aspectos eu quero propor uma ampliação do direito. A primeira delas é na perspectiva de ampliarmos de 10% para 20% a margem de reserva. Eu explico por quê. Qualquer um de nós que pegarmos os dados relativos à população negra no nosso país, nós vamos ver que ela é majoritariamente predominante dentro do cenário, né? Se você pegar o percentual de pessoas negras no país, é maior. Até os dados do IBGE comprovam isso, mas a realidade concreta também demonstra. Então, estou propondo aqui uma avaliação dos colegas para que nós ampliemos essa margem. Mais uma vez, o vereador Jason Neto utilizou a tribuna para falar sobre saúde pública. O parlamentar cobrou melhorias e investimentos na área. Mais uma vez, eu fiquei indignado com a matéria que foi ao ar de mais uma família que perdeu sua ente querida, a filha, por falta de atendimento, doutor Manuel Marcos. A família diz que foi várias vezes à Secretaria Estadual de Saúde e não teve o atendimento que deveria ter, correto. Foi negado vários procedimentos a essa jovem que veio a falecer semana passada. E aí a gente pergunta, quantas pessoas não vieram a falecer e estão ainda prestes a falecer por falta desse atendimento na Secretaria Estadual de Saúde? Então, eu fiquei muito triste com o que vi. E aí pensar que o antigo secretário, o ex-secretário de Saúde, o senhor José Almeida Lima, priorizou a reforma e o aluguel de um prédio, Taj Mahal, esse nome aí feio, e gastou 6 milhões. 6 milhões. Esses 6 milhões, se tivessem sido investidos na saúde, principalmente ali no USE, na própria secretaria, teria salvado várias e várias vidas. Não tinha necessidade nenhuma no momento, vereador Bigode, de fazer um Taj Mahal daquele ali. Se a secretaria estava funcionando, se estava tudo certinho. Então, não era prioridade nenhuma. E foi gasto todo esse dinheiro. Acredito eu até que a Assembleia Legislativa poderia fazer uma CPI, abrir uma CPI da saúde do governo do Estado, para investigar esses últimos anos da secretaria. Não só desse desastrado ex-secretário, mas também de outros secretários que passaram por lá. Foi nomeado o doutor Valberto, que eu conheço, um homem de bem, doutor Manuel Marcos, que já conversei com ele, a impressão foi muito boa,
está tendo carta branca do governador Belivaldo para ver se melhora, mas não foi ele que me disse, mas eu soube que a situação é muito ruim. O vereador Anderson de Tuca também falou sobre saúde pública. O parlamentar quer providências com relação aos hospitais. E relatar um fato que vem ocorrendo hoje no Santa Isabel. Um hospital hoje que é porta aberta, onde tem uma maternidade, onde visa atender mais a parte pediátrica da nossa cidade. E você vê, senhores vereadores, meu amigo vereador Jason, membro da CPI da Saúde, o Estado deve 7 milhões ao Santa Isabel. O governo Almeida Lima, que saiu há pouco tempo, que para alguns era um dos melhores secretários, na minha opinião não, deve 7 milhões. São 4 meses que o Santa Isabel está sem receber esse recurso. Veja como é lamentável, senhores vereadores. Não existe uma perspectiva de receber esse dinheiro. Não existe um parcelamento. Por exemplo, vereador Jason, lá a prefeitura tinha um débito de 3 milhões, mas foi feito um acordo para dividir em 10 parcelas, que já foi pago 3. Aqui é bom registrar, está sendo cumprido o acordo. Agora o governo do Estado, meu amigo, é de se lamentar. E olha que lá é porta aberta, né? SUS, né? E uma coisa que chama a atenção, que eu percebi em ambos os hospitais, vereador Dr. Gonzaga, que também conhece um pouco da saúde, e vereador Manuel Marcos, que está no gabinete, é a defasagem da tabela SUS. É uma coisa de chamar a atenção, onde é preciso ter um pacto federativo pela saúde. Eu peço aqui ao futuro governador, aos futuros senadores, aos futuros deputados estaduais desta casa, que façam um pacto em relação à saúde. Um pacto federativo em relação a essa tabela SUS, para tentar resolver esses problemas que vêm afligindo a nossa cidade. E, principalmente, senhores vereadores, a questão do sistema SUS, que está um pouco arcaico no aspecto de debater, porque os anos vão se passando, vereador Irã, e as coisas vão se modificando, vão aumentando, e não existe uma perspectiva, e cada vez mais precarizando o serviço. A pavimentação de ruas no loteamento Marivan, no bairro Santa Maria, foi tema do discurso do vereador Bigode. O parlamentar lembrou que em período chuvoso, a situação do local é prejudicial para a população. De uma obra paliativa enquanto se dá início nas obras projetadas. E não só ali no Marivan, como ali a Prainha, como também ali Paraíso do Sul também, que com as chuvas, vereador Jason Neto, se as ruas são todas em barros, em terras, se danificam as chuvas. Então, preciso urgentemente, antes de dar início às obras de projetadas, que faça os paliativos ali naquelas ruas, urgentemente, que ninguém não pode passar nas ruas do Marivan, ali, vereador Américo de Deus. Paraíso do Sul, isso não se fala que é o maior problema quando chove. Nós já batemos muito nessa tecla, não só eu, como todos nossos colegas, na situação dos bairros que ainda não receberam asfalto. Então, com a época chuvosa, se danifica todas as ruas. Ali descendo ali, vou bater novamente no Morro do Avião. O resto ali que dá sentido ali à penitenciária. Gente, senhores engenheiros, que conhecem mais do que eu, mas eu moro lá, e conheço bem da situação ali, do resto do Morro do Avião ali, seguindo a Rua 36 até a penitenciária. Se não fizer aquele muro de contenção, não tem asfalto do mundo que resolva naquelas ruas. Porque quando chove, vereador Américo de Deus, desce tudo, doutora Emília Coelho, que é de lama, não é água não, é lama do morro, banhando todas as ruas e descendo e acumulando, repito e friso, e acumulando todas as lamas ali no final, que é no Marivan. A vereadora Emília Correia criticou o presidente da Câmara, vereador Nitinho, por algumas atitudes que a vereadora julga como incorretas. Dentre elas, a ação para que as CPIs do lixo e da saúde sejam barradas. Eu lamento muitas vezes, quando nós temos um presidente, com todo o respeito que eu tenho ao vereador presidente Nitinho, ao invés de defender os interesses da casa, dos vereadores e, acima de tudo, do povo, fica defendendo interesses de prefeito, de política, de governo. Não é assim, não. Olhe, veja bem,
A CPI do lixo, a coisa é tão absurda que já estamos nas vias do Supremo Tribunal Federal pelo inconformismo de não admitir que as CPIs já estão em andamento. Aí estão. Foram buscar agora o Supremo Tribunal Federal para acabar com as CPIs e dizer que foi uma autonomia do advogado. Ora, eu sou advogada, eu sou defensora pública, advogado não tem autonomia para decidir por aquele que contrata, que constitui, não existe isso. O advogado faz o desejo que o cliente quer, se quer recorrer, recorre, se o cliente não quero mais não, para por aí. E a CPI já está no Supremo Tribunal Federal para acabar. Sabe qual é a motivação, vereador Lucas? A motivação é aquela inicial, de que não teve votação no plenário, quando CPI é instrumento de minoria, basta as assinaturas pela Constituição, tem que acontecer e acabou. E acabou, está brigando porque encontraram uma brecha, porque se estudou e encontrou uma brecha porque não teve votação em plenário, a CPI tem que acabar. Por que a CPI tem que acabar? Por que a CPI tem que acabar? Porque para esconder a verdade. Sabe por quê? Eu vou lembrar alguns fatos aqui. Uma coisa interessante, o vereador Elber requereu a ouvida dos delegados, foi indeferida. Aí, depois de indeferido, um tempo depois, o vereador Fábio Meirelles requer e acatam. O CMA agora fica por aqui. Acompanhe as sessões da Câmara Municipal de Aracaju ao vivo através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para as plataformas Android e iOS, ou através do site aracaju.se.leg.br. Entre em contato conosco através do nosso e-mail tvcâmara@aracaju.se.leg.br. Siga o nosso Instagram, @tvcâmaraaracaju48.4. A gente fica por aqui, até mais!